Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você. Que você possa nesta manhã render o teu coração ao Senhor. Que você possa neste dia buscar mais da presença do Senhor. Que você possa ter mais intimidade com Ele, amém? Que você possa ir além de todos os teus problemas, de todas as tuas limitações, amém? Porque o Senhor está contigo. Ele é a tua luz, Ele é a tua esperança, Ele é a nossa luz, a nossa esperança. Obrigada, Jesus, por esta manhã abençoada, pela tua presença em nosso meio. E nós queremos render a ti o nosso coração, render a ti a nossa vida, Pai. Amém, Jesus. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além.
adoramos, Pai. Senhor, leva-nos além, Senhor, além de todas as circunstâncias contrárias, Pai. Senhor, que nada venha roubar a nossa paz, que nada, Senhor, venha roubar a alegria do Senhor no nosso coração, Pai. Nós te clamamos nesta manhã, a Tua presença que é viva, eficaz, que penetra a nossa alma, Pai, que vai além de tudo, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós nos prostramos a Ti, Senhor. E nós somos felizes contigo, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós temos a promessa do Senhor que um dia o Senhor vai vir aqui nos buscar, Pai. E como cantamos aqui, nós ansiamos, Pai, esse dia, Senhor amado. Nós ansiamos por esse dia, Senhor, mas enquanto ele não chega, nós queremos continuar contigo, dia após dia. Senhor amado, nós te agradecemos, Pai. Obrigada por este dia tão maravilhoso que o Senhor fez para nós, para nos alegrarmos em Ti, Senhor. Obrigada pela felicidade que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Amém.
meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da EBD e eu queria te convidar a abrir a palavra comigo em Filemon. Vamos dar continuidade ao estudo dessa carta. Filemon fica logo antes de Hebreus, já no finalzinho aí do Novo Testamento. Uma carta bem curta, mas que tem muito ensinamento para nós. Pode abrir aí e vamos fazer uma oração. Pode deixar aberta. Se nós estamos aqui hoje podendo assistir esse vídeo e gravar também essa aula, é pela misericórdia de Deus, né? O Senhor tem nos dado graça, tem nos dado saúde e permitido que nós façamos a obra dele. Então é um privilégio, né? Se sinta um privilegiado, uma privilegiada de poder assistir esse vídeo, ouvir a palavra de Deus, assim como eu me sinto aqui um privilegiado de poder compartilhá-la. Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração inicial e agradecer ao Senhor pela misericórdia dele sobre nós. Ó Deus, nós queremos nessa manhã, nessa EBD, adorar ao Senhor pela tua infinita misericórdia, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Deus. A Ti seja o louvor, a Ti seja a honra, a Ti, ó Deus, todos os elogios, aplausos, pois só Tu és Deus. Nós estamos aqui sedentos da Tua graça, sedentos da Tua misericórdia. Ó Deus, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu ensinamento através da Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu estás acima de todas as coisas, acima da ciência, acima do poder econômico, acima de tudo, ó Deus. Tu és o nosso Deus que sustenta a nossa vida, que nos dá o ar para respirar, que nos dá o alimento para nos alimentar, ó Deus. Tem misericórdia de nós, dirige essa aula e recebe a glória, ó Deus, para sempre. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Pode acompanhar comigo a leitura. Filemon, do versículo 1 ao 7, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio até aqui. Irmãos, nós vimos na primeira aula que essa carta é uma carta de Paulo, né? Não há muita discussão em relação a isso. Paulo escreveu essa carta a Filemon e por volta do ano de 61 a 63 depois de Cristo, provavelmente durante a sua prisão em Roma. Ele ficou 2 anos ali em prisão domiciliar e nesse período ele pregou muito o evangelho, escreveu algumas epístolas, né? Dentre elas Filemon. E Filemon era, como nós vimos, um homem da cidade de Colossos, provavelmente um homem de uma situação financeira muito abastada, dono de escravos, e ele vai falar com esse irmão em Cristo, Filemon, a respeito de um escravo dele que havia fugido. Esse escravo se chama Onésimo. Então essa carta aqui, o que motivou a escrita dela foi justamente a conversão deste escravo que havia fugido, Onésimo. Então provavelmente ele fugiu e causou algum prejuízo financeiro a Filemon, né? Ou talvez ele tenha apenas fugido e isso já acarretaria uma punição a ele, talvez uma punição grave. Quando ele foge, né, de Colossos e vai a Roma, pela providência de Deus ele encontra o apóstolo Paulo e ali ele ouve o evangelho, Deus o ilumina e ele se converte a Cristo. E aqui nós vamos ver Paulo, né, dando um exemplo para nós de uma pessoa de profunda compaixão, profunda humildade e amor em relação a Onésimo.
ele escreve essa carta, mesmo numa condição difícil ali, preso, e suplica a Filemon, e nós vamos ver como ele faz isso ao longo da carta, para que ele receba Onésimo, não mais como escravo, mas agora como um irmão amado, porque ele havia se convertido ao Senhor. E o exemplo dele para nós fica muito claro, que ele imita a Cristo, né? Como ele diz em suas epístolas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aqui ele demonstra isso, né? Ele para o que está fazendo, ele se importa com Onésimo, né? Os destinatários, então, principalmente Filemon. Essa carta ela é muito pessoal, talvez a carta mais pessoal de Paulo, né? E ele gostaria que essa carta aí fosse lida ali na igreja que funcionava na casa de Filemon, né? A gente sabe que até o 3º século as igrejas não tinham templo, né? Como nós temos hoje, funcionavam nas casas. Então a igreja ali de Colossos funcionava na casa de Filemon. E Filemon então deverá receber esse escravo como agora um irmão em Cristo. No reino de Deus não há escravo nem livre, não há diferenças, nós somos iguais, né? Isso não quer dizer que vai mudar, né? Que ninguém mais vai trabalhar para ninguém, não é isso. Mas diante de Deus, todos têm a mesma dignidade, né? Os filhos de Deus, todos estavam na mesma condição de escravos, foram libertos e foram salvos da mesma forma. Então por isso Paulo se dirige a ele. Então esse é o assunto da carta, principalmente é isso. Ele quer que Filemon perdoe Onésimo, né? Que ele receba ele não como um escravo que deve ser punido, mas agora como membro da família de Deus. E nós vimos também alguns ensinamentos que nós podemos extrair da atitude de Paulo ao escrever essa carta aqui. O primeiro ensinamento é que a atitude dele ao se colocar no lugar de Onésimo, né, até de assumir a dívida que Onésimo tinha ali com Filemon, ilustra o que Cristo fez por nós. Então, ainda que seja um exemplo muito simples comparado ao sacrifício de Jesus, mas ilustra e nos mostra que Cristo fez a mesma forma conosco. Nós todos éramos onésimos, né? Todos nós éramos escravos, havíamos fugido de Deus, né? Desde o Éden, quando o homem resolveu ser igual a Deus, fugiu de Deus, se escondeu de Deus. Desde aquele momento, o ser humano entrou num estado de escravidão, escravo do pecado, escravo do seu coração pecaminoso, do seu coração idólatra. E aí Deus envia Cristo. A ira de Deus, que é santa e é justa, seria derramada sobre nós, como esse escravo aqui, que deveria ser punido, né? Na época haviam leis e normas que permitiam a punição de um escravo fugitivo. Assim éramos nós. Então esse exemplo aqui ilustra quando Cristo paga a nossa dívida. Ilustra também quando Onésimo será recebido por Filemon. Filemon vai perdoar Onésimo. Então isso vai transformar o coração de Filemon num coração perdoador. É um coração talvez indignado, talvez se sentindo injustiçado e cheio de razão, de acordo com a sua própria mentalidade, mas ali, diante do Evangelho, diante dessa mudança, ele vai reconhecer que precisa perdoar, assim como ele foi perdoado. E aí também há uma influência, né? Essa transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas influencia a sociedade em que essas pessoas estão inseridas. Então nós vemos aqui um contexto de escravidão, que é algo extremamente lamentável, triste, mas que existia naquela época e que ainda hoje tem em alguns lugares que existe. E nesse momento, nessa situação difícil, o Evangelho ele brilha como uma luz ali naquelas trevas. Ele mostra que o amor deve estar acima de qualquer lei, né? Que a misericórdia, a compaixão deve estar acima de qualquer lei. A segunda lição que nós vimos da atitude de Paulo ali, em relação agora a Filemon, né? Primeiro Onésimo ilustra o que Cristo fez por nós, e em relação a Filemon mostra como nós devemos tratar o nosso próximo, os nossos irmãos. Então, como Filemon agora teria que perdoar
né, aquele escravo que causou-lhe prejuízo, nós também devemos perdoar o nosso próximo. E muitas vezes nós somos injustiçados mesmo, né? Então ali, a Bíblia de Jerusalém tem uma tradução interessante para o versículo 19 aqui dessa carta, quando Paulo diz assim: eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu pagarei. E aí ele continua assim: para não dizer que também tu, Filemon, és devedor de ti mesmo, a mim. Por quê? Porque o Evangelho chegou até Filemon e Deus usou a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo aqui apela para que Filemon lembre que antes dele querer exercer algum tipo de juízo contra aquele escravo, algum tipo de punição, que ele precisa lembrar de como Deus o alcançou, como Deus teve misericórdia dele, né? Que ele também estava perante Deus na mesma situação de Onésimo, né? Aliás, numa situação muito pior, né? A morte eterna estava ali de forma iminente, o juízo de Deus contra ele, e o Senhor o salvou através do Evangelho e usou o ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo lembra Filemon disso, e aí nós falamos daquela parábola do devedor incompassivo, que o rei havia perdoado uma dívida impagável, e aquele homem que foi perdoado, ao sair dali, encontra uma pessoa que devia a ele muito menos, um valor irrisório comparado à dívida que ele tinha, e aí ele não perdoa, ele age de uma forma cruel com aquele homem. E quando o rei sabe disso, ele vai e determina que aquele servo fica preso. Quando Jesus fala essa história, quando ele traz essa parábola, ele quer ilustrar que nós devemos ser perdoadores, assim como Deus nos perdoou. Então essa lição nós também extraímos. E a quarta lição que nós podemos tirar desse texto é que, aliás, a terceira é da nossa responsabilidade em relação à sociedade. Quando Filemon fica sabendo que Paulo está comunicando ele que Onésimo vai voltar para resolver as coisas com ele, isso mostra que, apesar dele ter se convertido, dele ter encontrado o Senhor, né, o Senhor ter transformado seu coração, ele tinha responsabilidades ali diante do seu Senhor e diante daquelas pessoas ali. Então Paulo ele não simplesmente vai liberar Onésimo para viver sua vida, olha, esqueça o passado, isso aqui ficou para trás. Não, ele agora é uma nova criatura, ele precisa ir lá, pedir perdão, resolver a situação, porque ele tem uma responsabilidade. Ele era escravo daquele homem e precisava voltar. Então isso mostra que o Evangelho, ele não apaga as nossas responsabilidades nessa terra, ao contrário, ele nos torna muito mais responsáveis, porque agora nós não temos que prestar conta com um chefe ou com uma pessoa humana, nós temos que prestar conta com Deus. Então realmente o Evangelho, ele traz essa responsabilização. E aí Paulo vai no versículo 21, ele diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, né, falando com Filemon, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então Paulo, apesar de que dá a entender que ele espera que Filemon perdoe Onésimo e até talvez liberte ele, né, dê a carta de alforria, ainda assim Paulo quer que ele volte e conserte as coisas. Isso nos ensina que nós devemos ter responsabilidade para com a sociedade ao nosso redor. E a quarta lição que nós vimos, que nós devemos usar a nossa posição de autoridade, os recursos que nós temos para ajudar as pessoas de alguma forma. Deus vai nos colocar situações, pessoas que teremos a oportunidade de ajudar. Pode ser financeiramente, ou pode ser através da sua influência, né? Através de algum recurso que você tenha, mas que seja usado para o benefício das pessoas, né? Para o benefício daquelas pessoas. Então Paulo, essa atitude dele nos ensina tantas coisas, né? Ele imita a Cristo. Isso vai gerar arrependimento, salvação através da pregação do Evangelho. Ele traz também, essa atitude dele traz a resolução de conflitos, né? Ele traz paz para aquela situação, mudança do paradigma naquela época de relação de escravo-senhor, que era uma relação muito cruel, mas o Evangelho traz uma quebra desse paradigma e também reforça os laços de amor entre os irmãos daquela igreja. E nós falamos também, fazendo um paralelo com a carta de Judas, que a diferença
da atitude do apóstolo Paulo para a atitude dos falsos mestres que nós vimos aqui na carta de Judas, é muito nítida a diferença. Ele, ao invés de usar a sua autoridade para benefício próprio, Paulo na verdade usa para abençoar aquelas pessoas. Os falsos mestres fazem exatamente o contrário, né? E nós vemos aqui totalmente oposto da atitude de Paulo. Então a estrutura da carta é muito simples. Nós temos aí do versículo 1 ao 3 a saudação, prefácio, e aí nós lemos aqui do 4 ao 7 também hoje, que fala sobre ação de graças. Do 8 ao 20 nós vamos ver que Paulo vai interceder a favor de Onésimo, e ele vai trazer uma argumentação maravilhosa, muito permeada de amor, de compaixão, de muita educação. Paulo em nenhum momento aqui ele se insurge ali, usa a sua autoridade para impor alguma coisa a Filemon. Na verdade ele suplica o amor de Filemon. E no finalzinho nós temos a bênção e as comunicações finais. Então Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. Nós já vimos que ele estava preso. Ele se dirige a Filemon, ele deseja que a graça e a paz, né, do Senhor esteja com aqueles irmãos, né? Nós vimos que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus para conosco, através da salvação, do perdão dos pecados. E nós vimos também que essa paz, ela tem duas acepções. A paz de Deus é a paz que o Senhor nos dá, é a paz que o Senhor traz ao nosso coração, independente das circunstâncias, né? Pode ser uma circunstância difícil, mas o Senhor nos dá aquela paz, aquela tranquilidade quando nós descansamos nele. E tem a paz com Deus, que é a paz que Cristo trouxe quando nos reconciliou com Deus. Quando nós estávamos diante da ira de Deus, éramos chamados filhos da ira, e ali não tínhamos paz com Deus. Mas Jesus vem, paga aquele preço, e nós agora temos paz com Deus. Nós podemos hoje, em nome de Jesus, nos ajoelhar em qualquer lugar que estivermos, clamar a Deus, e teremos acesso à presença de Deus pelo mérito de Cristo. Então hoje nós temos paz com Deus e nós temos a paz de Deus. E dando continuidade à nossa aula, nós vimos que a escravidão, né, existia naquela época, é algo degradante, algo muito triste, e era comum naquela época, né? Paulo não se insurge contra isso de uma forma direta, porque realmente a sociedade era baseada nisso, mas nós vimos que o Evangelho, ao longo da história, contribuiu para que a dignidade do ser humano fosse ressaltada. Então, através de ações na área de educação, de saúde, até mesmo no combate contra racismo, contra a própria escravidão. Então o Evangelho, nós também refletimos sobre isso na aula passada. A igreja não é um partido político, a igreja não é vinculada ao Estado, a igreja ela não tem uma missão política, ela não tem uma missão social simplesmente. Ela ajuda o necessitado, ela auxilia aquele que está aflito, ela leva mantimento, ela leva ajuda, ela dá abrigo. Tudo isso a igreja faz, mas baseada no amor e não baseada em questões políticas, em questões sociais apenas. E a igreja tem uma missão principal, ela faz tudo isso, mas a sua principal missão é a pregação do Evangelho, fazendo discípulos. Por quê, irmãos? A igreja tem esse dever e esse privilégio, porque através da pregação, quando todo mundo conhecer o Evangelho, Cristo voltará. Nós temos isso, essa promessa na palavra. Então a igreja tem essa função, ela não pode abrir mão disso. Isso faz parte do cumprimento das Escrituras. E em breve Cristo voltará, quando essa palavra, esse Evangelho tiver sido pregado. E a igreja tem feito isso. Dando continuidade, nós agora entramos na segunda aula, a partir do versículo 4, né, nós vimos até o versículo 3 na primeira aula, onde Paulo aqui começa a agradecer a Deus pela vida de Filemon. Né? Nós falamos que nas próximas aulas nós íamos ver como que Filemon era um exemplo, né? Um exemplo de cristão
um exemplo de homem de Deus. E Paulo aqui externa, né, de uma forma muito sincera, né? Paulo a gente lê as cartas dele, percebe como que ele é honesto, ele é sincero, fala mesmo. E aqui ele, claro, com muita educação, mas ele fala, né, ele é autêntico aqui. E a forma como ele fala de Filemon é algo que impressiona. Como que Filemon era alguém que o Senhor havia transformado. E era um homem que cooperava no ministério de Paulo, cooperava, a igreja funcionava na casa dele. Então era um homem que realmente, ele e a sua família serviam a Deus. No versículo 4, você está aí com a sua Bíblia aberta, pode ler comigo. Ele diz assim: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Versículo 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Percebe como que Paulo fala desse homem? Ora por ele, agradece a Deus por ele. E sabe, né, tem notícias de que o amor de Filemon é manifestado ali, e a fé dele para com Deus e os irmãos, todos os irmãos, a igreja. E eu gostaria, antes da gente dar continuidade, só de fazer uma retificação da aula passada. Eu havia falado que em Roma haviam cerca aí, mais ou menos de 600 milhões de escravos, mas na verdade em todo o Império Romano, né, no primeiro século ali, tinha mais ou menos 600 milhões de escravos em todo o Império Romano. Então, só fazendo essa retificação dessa informação. E aqui, dando continuidade ao versículo 4 ao 7. Então, Paulo orava e agradecia a Deus por esse homem. E aqui, irmãos, nós vemos Paulo elogiando Filemon, mas de uma forma sincera, né? E isso mostra o quanto é importante, né, como igreja, como família de Deus, nós elogiarmos nossos irmãos, elogiarmos as pessoas da nossa família, elogiarmos as pessoas do nosso trabalho, pessoas que nos servem, que nos ajudam, pessoas que trabalham na obra de Deus como um todo, né? O pastor sempre ressalta aqui e agradece para a gente estar aqui hoje. Tem alguém no som, tem alguém aqui na câmera, e tem as pessoas no louvor, tem as pessoas que cuidam, que zelam da igreja. Então são muitas pessoas envolvidas, e Paulo aqui dá um exemplo, né? Ele elogia aquele homem, ele já começa a sua carta ressaltando as qualidades daquele homem, e nós precisamos aprender isso. Agora, o único cuidado que precisamos ter é a diferença que existe entre o elogio sincero e a bajulação. A gente precisa ter cuidado com isso, porque o elogio sincero, como Paulo faz aqui, ele ressalta que essa pessoa foi usada por Deus. Ele mostra ali a graça de Deus na vida daquela pessoa. E aí, através dos dons que Deus dá para aquela pessoa, ela de alguma forma serve no reino, beneficia pessoas, faz a obra de Deus, mas isso é pela graça de Deus. O elogio sincero, ele está firmado nisso. A bajulação é o contrário. A pessoa exalta as qualidades daquela pessoa, né, como a destreza, a habilidade daquela pessoa, simplesmente sem levar Deus em consideração, achando que aquilo ali é da pessoa e pronto. E um exemplo de elogio seria você dizer: olha, como Paulo está dizendo aqui, eu agradeço a Deus porque eu tenho notícia do teu amor, da tua fé, né? Eu posso elogiar uma pessoa que tocou uma música muito bem, eu posso elogiar uma pessoa e falar: olha, Deus te usou através disso, né? Deus te usou através dessas filmagens que eu assisto, meu parente assiste, né? Uma pessoa às vezes fora do país assistiu, foi abençoado. Quer dizer, isso é um elogio, né? Eu estou ressaltando a graça de Deus na vida daquela pessoa. E a bajulação é o contrário. Eu fico dando tapinha nas costas, bajulando ali: olha, você é o cara, você arrebentou, e na verdade nós sabemos que nós não somos nada disso. Quem sabe que quem tem consciência de quem é diante de Deus sabe que não é nada, que se não fosse a graça de Deus não poderia fazer nada. Então Paulo aqui, sinceramente elogiando Filemon, vai ressaltar algumas qualidades dele, algumas características. A primeira característica que nós vemos aqui, e que serve de exemplo para nós, né, buscarmos isso, está no versículo 5 e 6, que é a fé de Filemon. Filemon era um homem de fé, e nós vemos Paulo falando aqui, ressaltando isso.
né? Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento. Então, a fé de Filemon é algo que nos inspira, né? É um exemplo para nós. Também ele era um homem amoroso em relação a Deus e em relação aos irmãos. Nós lemos isso agora. Paulo agradece a Deus a forma como ele age com amor, e ele também era um homem generoso. No versículo 7, ele vai dizer que tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, através de Filemon, através da sua conduta, das suas atitudes, pessoas eram abençoadas. Filemon também era uma pessoa que os outros encontravam nele conforto e refrigério, né? Esse versículo 7 também nos mostra isso. As pessoas iam até ele, todo mundo que estava ali ao redor dele era de alguma forma abençoado pela graça de Deus que estava sobre ele, né? E aí nós precisamos também pensar, será que nós somos, temos servido de bênção na vida das pessoas? Será que quando alguém se aproxima de nós, essa pessoa ao sair, sai melhor no sentido de ter ouvido algo diferente, algo da parte de Deus, ter ouvido algo que trouxe paz ao coração da pessoa, ou na verdade a pessoa saiu mais preocupada ainda ou reclamando da vida, né? Temos que ter isso, buscar isso em Deus, né? E também Filemon tinha uma boa reputação, porque Paulo ouvia de outras pessoas a respeito dele. E aí Provérbios 22:1 diz: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então, uma boa reputação, um bom caráter, né? Que as pessoas que estão ao redor ali, pessoas até de longe, podem dar testemunho. Tudo isso serve de exemplo para nós, né? Precisamos clamar a Deus para que Ele transforme o nosso coração todos os dias, nos conformando à imagem de Cristo. Nós falamos também aqui na aula passada sobre e também na carta de Judas, que Deus ele precisa transformar o nosso coração, porque senão, se nós quisermos fazer o bem por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Todo o problema sai do nosso coração, né? Idolatria, as maldades, as maquinações. Então Deus, precisamos clamar a Ele, porque aí sim, Ele transformando o nosso coração, possamos ter a fé, como Filemon aqui nos mostra, o amor, a generosidade, né, o fruto do Espírito. Então, e que as pessoas ao chegarem até nós, né, às vezes procuram o outro ali para falar alguma coisa, para desabafar ou para buscar mesmo uma palavra, né? Às vezes a pessoa numa ligação ou numa mensagem, ela na verdade está desesperada e precisa de uma palavra, ouvir algo, e precisa encontrar em nós algo de Deus, né? As pessoas precisam encontrar em nós alguma coisa que vem de Deus, irmãos. E Filemon é um exemplo para nós aqui, assim como Paulo também. Onésimo foge, quando chega em Roma, Deus, por sua providência, permite que ele encontre Paulo. E o que ele encontrou em Paulo? O Evangelho. Ele poderia ter encontrado um homem reclamando porque estava preso, ele poderia ter encontrado um homem indignado com Roma, né, com a perseguição, ter um homem que colocava a culpa da situação que ele estava vivendo ali em Deus, ou então no imperador. Na verdade, nós encontramos um Paulo aqui que se diz prisioneiro de Cristo. Ele não fala nem que ele é prisioneiro de César, prisioneiro de Cristo, porque ele reconhece a soberania de Deus, e se ele está preso é porque o Senhor permitiu por algum propósito que está muito acima do nosso entendimento. Então, percebe como que tem aqui exemplos para nós, né? Para a nossa vida diária. E ao mesmo tempo nós vemos a humildade de Paulo, que se dirige a Filemon não como o apóstolo Paulo, ou como líder da igreja, como um dos pais da igreja, como um dos pioneiros do Evangelho. Não, ele se coloca aqui como alguém, uma pessoa já idosa, uma pessoa presa, prisioneiro de Cristo. Humildemente ele se coloca, e ele não dá ordens a Filemon, né? Ele não usa a autoridade dele aqui para impor algo.
a Filemon. Ao contrário, ele vai fazer um pedido com base no amor e na generosidade de Filemon. Será que as pessoas podem contar conosco nisso? Será que alguém pode contar com o nosso amor, com a nossa generosidade? Nós precisamos clamar a Deus para que transforme nosso coração. Paulo imita Cristo aqui, né? Qual o exemplo que Cristo deixou a nós de humildade? Nós vemos em Filipenses 2, 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem escreveu isso aqui aos Filipenses foi o próprio Paulo. Então, aqui ele mostra, escrevendo a Filemon, que ele vive o que ele havia escrito ali em Filipenses. E isso serve de exemplo para nós. Quando as portas se fecham na nossa vida, irmãos, será que nós agimos de uma forma autoritária? Quantas vezes nós nos indignamos, né, com a situação, não está do jeito que a gente queria, e aí o nosso coração já se enche de raiva, de vontade de reclamar, de botar a culpa nas pessoas, culpa no governo, culpa no cônjuge, na economia, em tudo. E nós agimos de uma forma irada. E quantas portas se fecham para nós quando nós agimos de uma forma irada, né? Uma forma autoritária, sem humildade, arrogante. Mas e quando nós agimos, irmãos, com humildade? Já percebeu como que as portas se abrem? Às vezes a situação ela não se resolve ali do jeito que a gente queria, mas há paz na situação ali. Portas se abrem, conflitos se resolvem, relacionamentos são restaurados, né? Quando nós agimos com a humildade que Cristo nos ensinou. Então, precisamos olhar, examinar o nosso coração, clamar a Deus que nos dê humildade, assim como o apóstolo Paulo aqui. Humildade. Não podemos fazer nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando os outros até superiores a nós mesmos. É o que o próprio Paulo escreve aos Filipenses. E o importante aqui, irmãos, apenas uma observação: humildade não é de forma alguma autocomiseração ou autopiedade, que é um problema, né? Pessoas que agem assim, na verdade, elas exploram as outras pessoas. A humildade não é isso. E infelizmente no meio evangélico acontece muitas vezes pessoas que acham que estão sendo humildes, na verdade elas estão sendo pessoas que estão agindo com autocomiseração, querendo a atenção de todo mundo para elas. Isso não é humildade, tá? Não é humildade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então nós temos aqui, de um lado, um apóstolo de Cristo demonstrando um profundo amor, compaixão, humildade, e do outro lado nós temos Filemon, que é um cristão exemplar, cheio de fé, de amor, de generosidade, mas que terá que resolver um problema muito sério, difícil, né? Ele vai ter que lidar com isso aqui, que é receber Onésimo, seu escravo fugitivo, perdoá-lo, e os outros escravos, como fica, né? E como fica as outras pessoas, os amigos, enfim. É uma situação difícil, mas que pelo poder do Evangelho Paulo estava ali clamando, né, suplicando que ele pudesse perdoá-lo, perdoar Onésimo. Então nessa ocasião Paulo espera aqui que a fé de Filemon seja eficiente, seja eficaz. Nós vemos isso no versículo 6, operando no coração dele, promovendo o perdão, promovendo a reconciliação. Então eu tenho fé no Senhor, então essa fé precisa ser eficaz. Tem que gerar em mim uma mudança, né? Tem que transformar o meu coração. E aí nós vamos para o versículo 8. Olha só o que diz o versículo 8. Vamos ler até o versículo 12. Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém,
Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então, após Paulo aqui fazer elogios, agradecer a Deus pela vida de Filemon, dar testemunho de como ele tem sido uma bênção na vida da igreja, Paulo agora começa a falar e argumentar em favor de Onésimo. Ele apela ao amor de Filemon para resolver essa situação. No versículo 8, Paulo se dirige a Filemon não como um apóstolo, como nós vimos aqui, mas humildemente. Alguém estava ali mais ou menos entre 50 e 60 anos, já era considerado naquela época uma pessoa idosa e preso por amor a Cristo. O que ele diz a respeito dele mesmo, isso é interessante, mostra para Filemon que a situação que Filemon tem que resolver ali é uma situação muito simples, não é verdade? Imagina, uma pessoa que está escrevendo para mim, preso, todos os seus direitos ali cerceados, sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, passando várias perseguições, já tinha sido muito perseguido, e a pessoa escreve e pedindo para que a pessoa ali perdoe alguém que o fez cometer uma injustiça. Será que o problema que Paulo vivia, comparado com o que Filemon tinha que resolver, era grande? Como é que a gente encara isso? Provavelmente Filemon, ao ler aquela carta, provavelmente os seus olhos se encheram de lágrimas, porque ele era um homem que tinha amor, que tinha fé, e vendo ali a situação do apóstolo, clamando por uma pessoa, Paulo para escrever essa carta, expõe a si mesmo aqui, a sua autoridade, abre mão da sua autoridade aqui, como ele diz, por uma pessoa, por um escravo, que naquela época, irmãos, não tinha valor nenhum. Se uma pessoa, um escravo, fugisse, se ele morresse sozinho bem, ou então se ele fosse capturado e fosse morto, da mesma forma, não tinha valor para a sociedade. Mas uma pessoa dessa, Paulo, trata ele como filho, um filho que ele gerou entre algemas. Percebe como Paulo aqui dá um exemplo de amor ao próximo? Uma pessoa importa, e o Evangelho é assim. Ele vai fazer um jogo de palavras aqui, quando ele diz assim: ele antes te foi inútil, agora ele é útil, tanto a mim quanto a ti. O nome de Onésimo significa útil. Então Paulo faz esse jogo de palavras aqui para ressaltar que agora Onésimo é mais do que isso. É mais do que um escravo. É alguém útil na obra, é um irmão em Cristo, e que inclusive estava ajudando ali Paulo na prisão. Nós vamos ver no decorrer da carta que Paulo estava sendo servido por Onésimo. Onésimo estava sendo muito útil ali, mas mesmo assim ele resolve mandá-lo de volta a Filemon para resolver a situação. E ele vai enviar Onésimo como se fosse o próprio coração dele. Ou seja, como se Paulo estivesse pedindo a Filemon: olha, Filemon, não maltrate o meu coração, não puna o meu coração, não fira o meu coração. Então Onésimo ali, ele usa a expressão meu próprio coração, e ele usa a expressão também filho, e ele solicita em nome do amor. Tudo isso mostra, todas as expressões aqui, como Paulo tinha um profundo amor, uma profunda compaixão por esse novo convertido Onésimo, que para aquelas pessoas, como eu disse, para a sociedade, ele não era ninguém, era só uma força de trabalho. Mas no reino de Deus, para o Evangelho, cada pessoa importa. Paulo, naquela situação, se dirige a Filemon por esse homem que para eles naquela época ali não tinha valor. E isso ilustra como Deus nos amou. Aquele exemplo que nós demos no início ilustra como que Cristo teve profundo amor, profunda compaixão. Nós éramos, irmãos, como Onésimo, não tínhamos valor nenhum.
rebeldes contra Deus, nossos pensamentos totalmente contaminados, nosso coração cheio de impureza, uma depravação total. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não pode fazer nada e também não tem valor nenhum para a sociedade, não pode agregar em nada. E no reino de Deus, isso precisa ficar claro para nós. Cada pessoa importa. Deus não nos trata, irmãos, como uma multidão, como um grupo. Deus trata cada um individualmente. Conhece cada um de nós pelo nome, conhece e tem um plano para nós. Cada um de nós. Deus não olha para a igreja como se fosse aquela multidão. Ele olha para cada um. Em Lucas 12:7, Jesus afirma que até os nossos cabelos estão contados, todos. Todos. Um exemplo disso também é a forma como Jesus trata aquela mulher do fluxo de sangue. Nós conhecemos bem a história. Em Marcos 5, 24 a 34 temos essa história registrada. Uma grande multidão seguia Jesus e apertava Jesus de todos os lados, comprimindo ali. E ali no meio daquela multidão tinha uma mulher, que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Já tinha gastado tudo, já tinha padecido na mão de vários médicos, mas nunca teve a sua cura, não melhorou a sua saúde. Pelo contrário, ela vinha piorando a cada dia. Tendo ouvido ali a fama de Jesus, o texto diz que aquela mulher chegou por trás de Jesus e tocou na capa dele, na veste dele. Porque ela dizia, se eu apenas tocar ali, eu ficarei curado. E logo, realmente, aquela hemorragia se estancou, pelo poder de Deus que fluiu ali. E aí o interessante é que no meio daquela situação, ninguém percebeu, irmãos. Ali o texto fica claro, os discípulos, ninguém percebeu o que tinha acontecido, mas Jesus percebeu. Jesus disse: quem tocou na minha roupa? E os discípulos ainda responderam de uma forma talvez irônica, aqui: Senhor, o Senhor está vendo a multidão que o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Uma forma aqui talvez cínica, talvez irônica. Ele, porém, o Senhor Jesus, olhava ao redor procurando quem tinha feito aquilo, porque ele sabia que alguém tinha tocado nele. E ele sabia quem era aquela mulher. E aí ele vai dizer para ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Filha. Olha a forma que Jesus trata aquela mulher. Não chama ela nem de mulher, chama ela de filha. E aqui, meus irmãos, esse exemplo mostra que cada pessoa importa. A carta de Paulo aqui a Filemon é um exemplo muito claro disso. No reino de Deus, cada um é importante. Cristo morreu por cada um de seus eleitos. Cada um. Não foi um grupo, foi cada um. E Paulo mostra a preocupação aqui. E essa atitude dele aqui para com Onésimo nos ensina, que nós temos que fazer isso também. Tratar as pessoas da mesma forma, considerando inclusive superior a nós mesmos. Então, a forma como nós devemos tratar o nosso irmão, tratar as pessoas da nossa comunidade, os nossos familiares, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas no geral, tem que ser uma maneira única, porque aquela pessoa tem um valor diante de Deus. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, com a graça de Deus, vamos conseguir concluir essa carta. Mas já podemos aqui perceber como Paulo nos ensina, como Deus preservou essa pequena carta, pela providência de Deus. Paulo escreveu outras cartas que não foi da vontade de Deus que fossem preservadas, mas as que foram, foi para que nós pudéssemos aprender. E essa carta aqui, Deus
deixou para que nós pudéssemos aprender sobre o amor de Deus por nós, sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sobre a misericórdia e o amor que nós devemos também agir com as pessoas. E que cada pessoa importa, cada pessoa é importante. Gostaria que você fechasse os olhos comigo. Na próxima aula, se o Senhor permitir, nós vamos dar sequência e finalizar essa aula. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, mais uma vez na Tua presença, queremos Te adorar, Te agradecer, Te exaltar, Senhor, por tão grande amor, por tão grande misericórdia, por pessoas como nós, ó Deus, que não tínhamos valor nenhum, Senhor. Não tínhamos nada a Te oferecer, nada, Senhor. Mas o Senhor, por Sua graça, por misericórdia e amor, enviou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos estar aqui e ter uma esperança além dessa vida, uma esperança para além desse mundo. E nós somos, ó Deus, privilegiados, eternamente privilegiados pelo Teu amor, pela Tua bondade. E Te pedimos, ó Deus, transforma o nosso coração, a imagem do Teu Filho, para que possamos também externar isso na nossa conduta, nos nossos pensamentos, na nossa vida diária, Senhor. Que as pessoas encontrem o Senhor em nós, encontrem, ó Deus, a verdade nas nossas palavras. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Obrigado por essa aula, obrigado por esse tempo na Tua presença, ó Deus. Fique conosco, abençoe, ó Deus, essa semana. Abençoe a nossa nação, abençoe, ó Deus, a saúde. Abençoe, Pai amado, aqueles que estão enfermos, dê a cura a eles, Senhor amado. Visita, salva. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa guardar-nos desse mal. Abençoe, ó Deus, o nosso país, os governantes, a economia, ó Deus, os profissionais de saúde, todos, ó Deus, empresários, todos aqueles que estão trabalhando, ó Deus, ainda que com muita dificuldade, mas estão lutando todos os dias. Dê a graça, dê a provisão a cada um, Senhor amado. E abençoa a Tua igreja, abençoa os pastores, líderes, o Teu povo, Senhor amado, espalhado por todo esse mundo. Nos dê força, nos dê graça para o que há de vir ainda, Pai amado. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito bom estarmos juntos e, se o Senhor permitir, estaremos na próxima aula finalizando a carta. Deus abençoe e uma boa semana.